Então, iniciando a nossa gravação. Bom dia. Vou compartilhar minha tela, que hoje a gente vai falar finalmente das aves, para mais um grupo, né, dos tetrápodes. Opa, fiz errado aqui. Aves. Vamos lá, o material já está no portal, tá bom? Aí, a gente tem aqui, esse grupo, ele também é tetrápode, porque ele tem 4 membros locomotores, né, até mesmo pela origem deles, eh, mas não significa que eles, nem to a maioria utiliza, né, os 4 membros para se movimentar, mas não andam sobre 4 membros, né, mas utilizam para locomoção. Então surgiram aproximadamente há 150 milhões de anos, né, a gente sabe que as aves vieram de uma linhagem, de réptil. A prova é o DNA, né, estruturalmente eles são, a parte bioquímica, né, é muito parecida, e também, a presença do próprio ovo, né, o ovo amniótico, que é aquele ovo que tem as características, próprias para um animal de ambiente terrestre. Então quer dizer, não é um ovo que é dependente da água. Então igualzinho aos répteis, né, que eles já obtiveram esse sucesso por viver no ambiente terrestre, que é ter em sua reprodução a não dependência da água, né. Por quê? Porque eles, a partir dos répteis, foi produzido um ovo amniótico, que tem os nutrientes e, água também, né, para o desenvolvimento do embrião, tá. Então, a pergunta, né, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A resposta, o réptil. Né. Por quê? Porque os, ancestrais pré-galináceos, eles, um dia, né, foram os répteis, tá. Então a partir de uma linhagem de réptil, surgiu por mutações gênicas os, as galinhas, né, no caso as aves em geral, tá bom? Então as aves são vertebrados tetrápodes, são endotérmicas, né, que é endotérmica? E a gente já tem, antes eram só grupos exotérmicos, são grupos que a temperatura interna ela era variável, e aqui não, aqui já tem uma regulação interna, né, da temperatura. É o cérebro que faz essa esse controle, né, é o hipotálamo. E, aí aqui já vão ter, esses indivíduos já terão o quê? As glândulas uropigianas. O que que é glândula uropigiana, alguém sabe? Alguém sabe dizer o que que é a glândula uropigiana? Glândulas da galinha? Tinha gente na sala que vendia frango, não era? Matava frango para vender? Quem que era que abatia? Era nessa sala aqui, ó? Não, eu acho que não, era em outra então. Alguém comentou, assim, que abatia frango, mexia com isso e comercializava. Eh, e nesse sentido, tá. E já viu ela depenar? Uhum. Então, aí no finalzinho da cauda no início da cauda dela, né, da parte posterior do corpo dela, tem uma glândula. Essa glândula, ela é cheia de óleo. Eu não sei se você já, eu pelo menos quando era criança eu cresci em quintal, que tinha casa com quintal, e tinha galinha, tinha codorna, tinha tudo quanto é bicho, né. Uma vez eu levei até codorna para a escola, botei no bolso, assim, e ficou comigo, misericórdia. Depois que eu lembro, assim, falei: "O que que eu fiz da minha vida?". Levava codorna. E ai de matar, não podia matar nenhuma, que era, assim, terceira guerra mundial se matasse algum bicho lá em casa. E aí meus pais foram até desfazendo das galinhas, porque não tinha como, né, não podia matar, aí dava só despesa, porque matasse era uma confusão danada.
E aí eu tinha a Doriana, a Dorineide, o Dorico, a Genoveva, todos eles tinham nomes, assim, e aí, assim, tipo, eu não comia. Aí tinha um raio de uma vizinha, né, que a vizinha era semeadora da discórdia. E aí ela olhava as galinhas e falava assim: "Nossa, fulana, que vontade de comer uma galinha assim assada". Aí ali eu já tinha vontade de voar no pescoço dela, porque ia matar quem? A Dorineide, os filhinhos da Dorineide, e aí não dava. Aí resultado, matava para poder ajudar ali a pra poder agradar a vizinha, né, que a vizinha era muito boa também, fazia uns bolo, compartilhava, que pobre se ajuda, né, gente. Pobre ali completa, não tem uma farinha, vai lá na casa do vizinho, um açúcar, né. Aí, todo mundo se ajuda e pobre se ajeita. E aí, no final das contas, fazia uns agrados pra vizinha, né. No final vinha presente de Papai Noel, a gente esquecia temporariamente, mas quando olhava no quintal, faltava uma galinha, a gente já lembrava com ódio no olhar, né, da vizinha. E aí, fazia, eu não comia não. Ficava, assim, uma semana sem conversar com a minha mãe e não comia de jeito nenhum. Então, assim, não tinha condição. E aí a gente cresceu nesse meio, brincando com galinha, aí pegava, botava fantasia na galinha, pendurava, enfim, uma confusão danada. E aí eu lembro disso, de pegar e sentir na partezinha da cauda dela, tem uma glândula que ela produz um óleo. E esse óleo é para quê? Para poder fazer, botava roupa, pintava a unha da galinha, andava, as galinhas tudo equilibrista, botava no guidão da bicicleta assim, ó, e saía assim pedalando para ver se ela quanto tempo ela conseguia ficar em pé ali. Misericórdia, só depois disso que eu vou lembrando as coisas. Não, pintava a unha de rosa, né, botava, minha mãe tinha uns brincos de pressão, botava brinco, assim, pendurado nas peninhas das galinhas. Galo corria atrás. Uma vez eu tomei umas bicadas de galo para nunca mais, deu vontade de matar ele. Era o Fafim. Isso porque eu li um livro de um Bituca e o Fafim. Aí tinha os patos também, rolava pato, era uma loucura. Era muito bom. Isso aqui era infância, gente, isso aqui era infância raiz, né, infância raiz. E aí, essa glândula, gente, é para quê? É para dar uma impermeabilizada na pena do animal. Então, por exemplo, nos animais que voam, né, nos que nadam, principalmente, essa glândula, esses animais que, não sei se vocês já viram na praia, algumas aves que estão sobrevoando e você fica olhando elas, elas mergulham e pegam o peixe, né. E, por que que elas não ficam encharcadas? Por causa dessa glândula, essa glândula uropigiana, tá bom? Que vão fazer o quê? Impermeabilização das suas penas. Eh, pois é, Risa. Depois eu conto mais história, tem altas histórias aí das galinhas. Andava com galinha de carrinho de rolimã, aí quebrava a perna da galinha, quebrava a minha, ficava assim o tampão do dedo, era um negócio doido. As galinhas dormiam tudo em cima da árvore, né, tinha um fazão, aí tinha cobra também, tinha uma cobra que uma vez apareceu uma cobra, aí levava lá pra casa, porque a gente era tudo defensor. Aí o gavião, caiu um gavião uma vez lá em casa, o vizinho tinha passarinho, aí ele não gostava de gavião, e aí ele atirou no gavião. Só sei que juntou uns 10 que a gente queria dar uma coça no vizinho. Aí depois a minha mãe falou assim: "Eu não te criei pra isso, você, né, não pode ser desse jeito, não pode ser barraqueira desse jeito". E aí eu arrumava uns motins lá também, fiquei meses sem conversar com o vizinho. E aí o gavião foi lá para casa, a gente cuidou dele, e aí não podia ficar, né, aí era aquele desapego, sofrimento para desapegar. E aí levava para, então tudo bicho que parecia escangalhado, isso sem contar os anus, né, aquele pássaro horroroso, fedido, que aí na rua se tivesse um doente levava, aí já arrumava confusão com a minha mãe, que a minha mãe já queria bater, porque o anu ia trazer doença para as galinhas. É, o piado do anu, né, Ana Clara? O piado do anu já trazia doença pra, aí era morte, né, aí minha mãe já também não gostava, porque tinha essa coisa da morte, anunciava a morte, isso aí. Ou a coruja também, né, rolava uns negócio desse, né, coruja pior é alguém que vai morrer. É, um negócio desse. E aí tinha agora dos anus era assim, era sofrimento. Passarinho, um monte.
Um monte. Mas aí, assim, aí depois eu entrei na fase de não ter passarinho preso, e aí eu soltava, aí arrumava confusão com a minha tia que gostava de ir para o mato pegar passarinho. E aí uma vez ela botou 6 dentro da gaiola, eu fui e soltei os 6. E aí teve terceira guerra mundial em casa, aí a irmã que não falava mais com a irmã por causa do passarinho que estava preso, que ele ia levar não sei pra onde, e a filha soltou. Era gente, foi altas confusões. É, tinha uns negócio desse aí de piada de bicho, né, mó esquisita. Na rosa. É, isso aí, porque eles acostumavam, né, eles acostumavam. Pois é, gente, altas histórias. Bom, então essa glândula uropigiana é para isso então, para poder fazer a impermeabilização. Então são animais que vão ter, penas, né, os ancestrais também apresentavam penas. O bico é adaptado para a nutrição do animal. E a asa, lembrando que não necessariamente essa asa é adaptada ao voo, tá? Aí depende. Animais que voam, por que que esses animais conseguem voar? Lembrando que tem ema, né, tem avestruz que não voam. E os outros, a maioria dos outros, eles já têm essa capacidade de voar. E por que que eles conseguem voar? Primeiro, porque ele tem ossos pneumáticos. O que que são ossos pneumáticos? São ossos que têm um monte de furinhos. É tipo aquele chocolate aerado, que você compra uma barra assim, e ele é cheio de furinho dentro. Aquilo ali foi tática da empresa, né? Porque aquele negócio é leve. Você tem uma barra desse tamanho, mas toda furada, então não tem quase que chocolate algum, tem mais ar lá dentro que tudo. E aí é tipo aquilo, os ossos são furadinhos, tá? Que é para quê? Para serem mais leves, não são ossos pesados, porque eles precisam de ser leves para voar, né, gente? Eles possuem também alguns sacos aéreos. Esses sacos aéreos enchem de gases também para ajudar o animal no voo. A ausência de bexiga, eles não têm bexiga urinária igual a gente, porque a bexiga enche de líquido e pesa. Então, a digestão deles é super rápida, passa pelo sistema digestório e logo sai. Então, não sei se você já ouviu falar assim, os meus avós falavam, né? Fulano faz que nem pato, come e caga, né? Comeu e saiu, é isso aí. Por quê? Porque o sistema digestório é muito rápido, né? A digestão deles, e, faz cocô exatamente, gente, para ficar mais leve para poder fugir, né, para poder, pra poder voar. E eles têm também uma forma aerodinâmica, né, o corpo deles é adaptado para o voo, do mesmo jeito que o corpo do peixe é adaptado para o nado, para que ele possa se deslocar na água. E o animal que voa também, né, o corpo dele tem que ter uma aerodinâmica. É tipo o avião, gente, o avião ele é construído, ele não é uma peça achatada, né, então ele tem que ter uma aerodinâmica, porque no ar, no espaço aéreo tem o ar, e o ar ele é um fator que também impede o deslocamento. Existe um atrito, né, na física vocês estudam muito isso. E aí a forma do animal, ela tem que ser, eh, bem adaptada para o animal conseguir fazer o voo, beleza? E aí opa, espera aí. Bom, aí as aves, então, o sistema digestório delas é completo e tem boca e cloaca, tá? Nesse caso aí vai ter cloaca, não vai ser ânus. A cloaca também. Então a cloaca é onde saem, por exemplo, as excretas, aonde saem as fezes, é onde vão sair o ovo do animal, né, no caso da fêmea, que bota, é onde vai entrar o material, os gametas para poder fazer a reprodução, tá? E, nesse sistema digestório, ela tem um papo, né, esse papo ele, vai ajudar no processo digestório. E vai ter também um proventrículo. Nesse proventrículo vão ter líquidos para que haja, eh, a digestão desse animal. Lembrando que é um animal que não tem dente. Os ancestrais tinham dentes, tá? Os ancestrais das aves tinham dentes. Mas as aves atuais, elas não vão ter, então elas
mastigar o alimento. E nesse papo, por exemplo, vão ficar, cheio de pedrinhas, né, na a moela também do animal, quem já comeu moela, na hora de lavar a moela, é cheia de pedrinha dentro. Então o que que essas pedrinhas fazem? Ajuda ali no atrito para diminuir os alimentos que ela está consumindo. Lembra que ela engole tudo. E esse proventrículo, existem líquidos que vão ajudar na digestão, né, vão ter enzimas que vão acelerar o processo digestório do animal. Vão ter sacos aéreos, já da função deles. A seringe, ela é um órgão de canto. Então, para que serve esse órgão de canto? Na corte, existem animais que fazem o canto para poder atrair as fêmeas, lembrando que os animais que cantam, né, que tem esse órgão desenvolvido, são os machos. Os machos, eles, cantam para atrair a fêmea, para demarcar território também, né, você vê o gavião, para caça também, mas basicamente é para esses 2. A questão de comunicação, né, a parte social deles, e a parte também de corte, né, para cantar e atrair a fêmea. Tanto que os machos são aqueles que são mais, capturados, né, na hora da porque são eles que cantam, né. Muitos animais presos, ainda bem que as legislações, melhoraram, né. Na minha infância podia ter aquele passarinho, o canarinho, aquele amarelinho, podia ter preso, hoje já não pode ter, né, é proibido. Há aqueles que ainda infringem a lei, mas passarinho, né, gente, por favor, tem que ser solto mesmo, não dá para ficar prendendo aves dessa forma. Eu não sou a favor de nenhuma ave presa, nem calopsita, nem papagaio, nada. Assim, não faz sentido. Tudo bem que é animal de estimação, a calopsita ela não vai conseguir sobreviver na natureza e tal, mas é uma covardia a gente manter um animal desse jeito preso, né. Tendência é a gente não ter mais esses bichos, assim, desse tipo. É porque o cachorro e o gato foram muitos anos de, contato social. Agora a ave não tem necessidade. Circulação desses animais é fechada, né, então o sangue ele vai circular por meio das veias, das artérias. Ela é completa e dupla, dupla porque a coração tem 4 cavidades e os sangues, né, tanto arterial quanto venoso, não se misturam, fazendo com que a circulação seja completa. A excreção deles é por meio dos rins, né, os rins que fazem a filtragem do sangue. O lixo metabólico desses animais é o ácido úrico, tá. Esse são chamados até de urotélicos. Esse ácido úrico, ele é aquela pasta branca, então quando, sei lá, você vai em lugar que tem, sei lá, Morro do Moreno, você vê aquelas pedras todas manchadas de branco, aquilo ali é o quê? Fezes de urubu. E por que que são fezes brancas? Porque são compostas ali em sua maioria, de ácido úrico, tá. O sistema nervoso deles é um dos mais desenvolvidos, né, com exceção dos mamíferos, que é o maior de todos, né, mas mais desenvolvido que os outros grupos que a gente estudou, peixe, de anfíbio e de réptil. Eles têm 12 pares de nervos cranianos, né, e 31 nervos espinais. Os sentidos deles são muito mais desenvolvidos, então tem boa visão, boa audição, né, tendem a sentir muito bem o meio, e a reprodução deles tem machos e fêmeas, né, são ovíparos, né, botam ovos, e a fecundação, né, o encontro dos gametas é interno, então quem já viu aí galinha, copulando, vê que o macho encosta a cloaca dele com a cloaca da fêmea. Então na cloaca dele vão ser liberados os gametas e vão ao encontro dos gametas, no caso da fêmea que está no interior. Então a fecundação é interna e no caso, o desenvolvimento dos filhotes é externo. Então botam ovos e as fêmeas chocam esses ovos, né, e desses ovos nascem os filhotes. Aí a gente tem, um grupo de aves, que são as aves as aves, ratitas, que são aves que elas não voam, tá. Nesse caso, além de não voar, elas não apresentam, né, ou elas não apresentam asas ou as asas delas são reduzidas.
No caso elas são não tem também a quilha. A quilha é uma estrutura no osso externo que dá um fortalecimento para o animal voar, tá. Então, para o animal conseguir voar, ele tem que ter músculos, né, bem desenvolvidos e adaptados para isso, para voar, porque são as asas que vão sustentar o resto do corpo, né, gente. E aí essa quilha, ela vai ajudar, na aerodinâmica do animal e também a musculatura completa ali, fortalecida para ser adaptado ao voo. Aí nesse caso, esses animais aqui, eles não têm isso, mas o que que é mais desenvolvido neles? Os músculos posteriores, então dos membros posteriores, na verdade, são músculos, por exemplo, das pernas, né. Para quê? Porque o animal é terrestre e ele vai precisar de correr, então no caso aí as emas, os avestruz, emos, os kiwis, né, que são aqueles kiwi que não têm asa, e esses outros 3 do grupo aí eles já têm asas. E nesse caso, são animais que são mais bem adaptados para, andar no ambiente terrestre, então eles têm que ter força para correr, tá. Diferente aí dos outros, dessas aves aqui, eh eh, que são as carinatas, que tem a asa mais desenvolvida, o externo ele já vai ter a quilha e musculaturas mais desenvolvidas nos membros anteriores do que nos membros posteriores, beleza? Lembrando que o pinguim ele está nesse grupo aqui também, tá? Mas o pinguim ele não voa, a asa dele ela é mais curtinha, ela é em formato de nadadeira. Para quê? Para que o animal consiga fazer o seu deslocamento na água. Vê que o pinguim ele anda muito mal na terra, né? Você vê que tem as perninhas curtinhas, anda assim, né? E anda muito mal. Nesse caso, eles dependem eh eh, da asa, né, o seu deslocamento é muito fácil no ambiente, aquático. Uma vez eu encontrei um pinguim em Setiba, eu estava nadando, aí eu encontrei, bati o olho nele e falei assim: "Ah, deixa eu ir atrás dele pra ver se eu consigo ele pegar", né. Quando eu vi ele estava quase que lá na Antártida. Por quê? Porque ele nada muito rápido, né, desesperadamente mais rápido. E a maioria das aves estão nesse grupo aqui, ó, das carinatas. Então basicamente são essas 2, as ratitas e as carinatas. As carinatas são a maioria. Então observe, dentro da classe das aves, esse aí, né, é uma ave de rapina, tá caçando, né, provavelmente está com uma cobra aí na pata. Olha como é que é o voo desse animal. Às vezes a gente acha que o voo é assim, mas não, o voo é assim, né. Ele trabalha, a musculatura peitoral e depende da musculatura peitoral para ser. Então é uma ave bem grande, né, de uma envergadura grande, os gaviões, né, são as aves de rapina. E o bico dela, perceba que é adaptado para a alimentação dela. Você vê que é um bico adaptado para qual tipo de nutrição? Herbívora ou carnívora? Escreve aí para mim. Carnívora. Por quê? Precisa de rasgar a carne, lembrando que eles não têm dentes, né. E a pata? Olha a pata dela, olha a unha dela. Você já percebe que é para quê? Para pousos, né, em lugares, de rochas, em, ambientes, de árvores, né, arborícolas. Então você vê que, e a unha, né, vai ajudar ali na captura da presa, né. Olha esse aqui, você vê que o bico, ele já é diferente. Então o bico ele vai ser adaptado o material que eu dei para vocês, gente, eu precisei tirar imagens, porque lá no portal não aceita, dependendo da quantidade de imagens, fica pesado o arquivo e não aceita, tá. E eu mantive esse aqui para dar aula para vocês, para mostrar. Então aqui, ó, você percebe que a pata é muito diferente, né, o bico é diferente. Por quê? O habitat desses animais e o bico deles é para um habitat diferente, para uma alimentação diferente, né. Então tem, animais que são bem adaptados para nado, ó, olha o pinguim aí, ó. Então a pata dele, você já vê que ele vai ter a nadadeira, né. Não, não é nem um pinguim não, desculpa, isso é uma ave que é aquática. Eh, o bico, né, você vê que o bico é para pegar peixe, a nadadeira, né, para fazer seu deslocamento na água, né. Aqui também é a mesma coisa, olha o bico.
O bico, ele é filtrador, né, ele fica filtrando, assim, ó. Vocês já viram um vídeo que rola na internet de vez em quando, de acho que um patinho ou um ganso, que ele pega uma ração, né, e coloca dentro da água? Viram isso já? Nunca viram não? Então, ó, ele pega a ração, coloca dentro da água e os peixes vêm e come a ração. Aí tem toda uma questão lá, né, romântica, né, da ação deles, romantizando a ação, falando que eles estão pegando a raçãozinha e dando de comida para os peixes. Já viram isso? E o peixe come? Nunca viram isso não? Então, o que que acontece? A Risa falou que já viu. Nesse, nessa situação, não é que eles estão sendo bonzinhos e alimentando os peixes, é porque a comida é seca. Eles dependem de uma comida mais úmida para se alimentar. Então eles vão pegar essa ração seca e vão molhar na água para conseguir engolir, tá bom? Para facilitar a deglutição daquele alimento. Então, filtradores, né, e aí você tem vários outros grupos, então aí, por exemplo, eh, essas outras, ó, o pica-pau, né, ele fura aí o tronco em busca de larvinhas, larvas de insetos, por exemplo, para sua nutrição. Do outro lado lá, a o grupo das araras, né, dos, papagaios, que tem um bico que serve para quê? Para quebrar semente. Então eles vão comer frutos, quebrar ali as sementinhas para poder alimentar. Outro bico adaptado para, pescar, né. Outros igual o beija-flor, não sei se tem aqui. Ó, tem ali um beija-florzinho naquela imagem, que a flor, ao inserir o bico, ele consegue pegar o néctar, né, o açúcar daquela flor e, ajudar na polinização também. Então esses animais têm um papel ecológico também muito importante, inclusive na polinização. E na dispersão de sementes também, né. Então aí a coruja, que é uma ave de rapina, ela é carnívora, vai pegar pequenos roedores. O primeiro é esse do que tem um negocinho, eh, no bico, não sei o nome desse bicho, é uma dessas aves. Eu vou ver o nome dele, Fê, depois eu te falo. Não lembro o nome dele não. É porque tem uma diversidade, né, de pássaros. Aí, chuchuzinhos, eu vou falar um pouquinho de mamífero, e eu vou falar do trabalho. O trabalho vai ser sobre mamífero. Parece pinguim, é. Não, ele é uma outra ave. E eles têm cortes de acasalamento que são muito legais. Então eles dançam para as fêmeas, né, naquela imagem anterior, o macho construindo o ninho, elas fiscalizam esse ninho para ver se está tudo bem, para ver se ela vai, querer ele. Então ele tem que construir um bom ninho para que ele mostre que ele possa ser o par ideal e que ela, copule com ele para que os filhotes, eh sejam dele, né, e ele faz todo o esforço porque ele quer que os filhotes sejam dele, afinal de contas, isso significa que ele vai passar os genes dele para a próxima geração, né. Então, por isso que os machos entram muito em confusão, né, em brigas, territoriais, né, para inclusive conquistar as fêmeas, porque ele quer que a característica deles passe para a próxima geração. É bem fofo, bem bonitinho. Depois se vocês colocam no YouTube, dança, corte dos pássaros, né, ou, dança do acasalamento dos pássaros, vem muita coisa bonitinha, muita coisa bacana. Eh, e aí a gente tinha mamífero, né, que é a nossa classe, que o que que é mamífero? Mamífero tem que ter glândulas mamárias, tá. Basicamente glândulas mamárias e pelos, tá. Mas além das glândulas mamárias e dos pelos, vão ter também as glândulas sudoríparas. A glândula mamária, lembrando aí que é para nutrição do filhote do mamífero, né, o filhote, a primeira fase dele, ele mama, então mamífero não é quem mama, é quem apresenta glândulas mamárias, tá bom? Lembrando que inclusive os machos, né, os homens da nossa espécie têm glândulas mamárias, né, não só
somente as fêmeas, os machos também têm glândulas mamárias. E também vão apresentar glândulas sudoríparas, as glândulas sudoríparas são para ajudar no controle da temperatura corporal. As odoríferas elas são, para uma questão social, né, então, por exemplo, eu estava lendo que as girafas, o macho, ele fica, ingerindo, né, a urina das fêmeas, né, ele fica ali saboreando a urina das fêmeas, porque na urina das fêmeas tem um feromônio, e esse feromônio ele é um indicador de que ela está no período fértil, de que ela, pode se reproduzir, né. Então você vê que essas glândulas, elas vão liberar odores, né, na pele liberam odores, e que esses odores também são, demarcadores. Então o leão, ele demarca. O cachorro, né, gente, ó, quem tem cachorro sai fazendo xixi em tudo quanto é lugar, já viu? Um cachorro faz o xixi, depois vem o outro e faz o xixi também. Então e sem contar o cheiro, né, eles vão, se identificando pelo cheiro e demarcando territórios. Então essas glândulas vão produzir odores, esses odores são para isso, para a questão territorial. E as glândulas sebáceas, que é uma questão de hidratação e produção também, e proteção também. É luta com 2, brigando, querendo demarcar. São fêmeas, é? Que ficam fazendo xixi, é mesmo? Elas não estão estressadas não, Fê? De repente é importante passear com elas de vez em quando, porque quando começa assim é é é estresse, né. Não, tem que isso, elas devem ficar muito felizes, mas vai passear mesmo andando com elas, assim, que aí você vai ver que o quanto isso aí vai diminuir. São 2 treteiras então, né, Fê? A Nina e a Maibel, Mabel, sei. Aí, vamos lá. Então a gente tem aqui também o diafragma, que é aquele músculo muito importante na respiração, né, no processo, na verdade, de ventilação pulmonar. Então, para que seu pulmão expanda ajudando no processo das trocas da ventilação pulmonar, o diafragma, ele faz um papel importantíssimo, né, que é esse músculo de quando você corre e ele fica dolorido, às vezes você fala assim: "Ai, tô sentindo uma dor do lado aí quando eu corri", é por quê? Porque na respiração você acaba contraindo ele, quer dizer, em todo o tempo você contrai ele, né. E aí quem tem ele são só os mamíferos, tá bom? Pelos aí eu já falei, também nós somos endotérmicos, então quais são os 2 grupos endotérmicos? Aves e mamíferos, tá? Isso aí, dói mesmo. É porque, Natália, provavelmente a pessoa que sente dor no diafragma é que ela não está acostumada a fazer atividade física, né, porque quem está acostumado a fazer atividade física direitinho não vai sentir essa dor, porque o músculo já está bem trabalhado, né. E a gente tem dentro desse grupo aqui os endotérmicos, né, tem os ovíparos, né, que são, os monotremados, aquele grupo lá, das equídenas, do ornitorrinco. Então tem mamífero que bota ovo? Tem, né, são os prototerias. Tem os marsupiais, que é o metateria, é o grupo lá dos cangurus, né, dos gambás, e os placentários que são os nossos, né, que tem uma placenta, em que o embrião se desenvolve por meio de uma placenta. Então a gente tem aqui, ó, os grupos aí são mamíferos, né, tirando essa ave que tá aí, né, o urso todo bonitão, aí as girafas, né, todos os mamíferos aí que vocês conhecem. Né, mamíferos aquáticos, mamíferos que voam, como aí os morceguinhos, beleza? Então tá aí os grupos, ó, o grupo do ornitorrinco, que são esses monotremados, e da equidna, e os marsupiais, que é esse do meio aí do canguru, beleza? E o trabalho que eu vou pedir para vocês fazerem é sobre o grupo dos mamíferos, beleza? Eu vou escrever bonitinho como que eu quero esse trabalho, deixa eu só tirar essa apresentação aqui. Eu vou separar direitinho em,
em equipes, que eu quero que seja, assim, em equipe. Na sala, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu parar a gravação, que aí já não faz sentido gravar, né.